Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho. Hoje vou falar para vocês sobre um dos momentos mais fantásticos da minha vida. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu te convido a se inscrever no canal se você não for inscrito. Não esquece de deixar o seu like, o seu gostei aqui pra mim, que ajuda muito. E comentar aqui embaixo. Vamos para o vídeo de hoje. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre o meu relato de parto. Eu já tenho um vídeo gravado aqui no meu canal. Faz 3 anos, né? Esse vídeo. E o áudio tá muito baixo, muito baixo. Então hoje eu decidi fazer para vocês, conversar com vocês, depois de 3 anos que se passaram, contar para vocês o meu maior testemunho e a minha maior experiência com Cristo. O meu maior testemunho de vida, minha maior experiência com Cristo. E eu espero muito que vocês gostem, que vocês se sintam tocadas pelo meu testemunho e que Jesus abençoe você, abençoe sua casa. Quando eu me casei com o Davi, o intuito era engravidar logo, porque eu queria ser mãe e eu queria alguém para me fazer companhia. Então, foi esse o intuito também. Então, eu engravidei da Valentina e foi uma gravidez perfeita, assim, nada aconteceu assim de ruim e foram se passando. No dia 9 de julho de 2018 eu amanheço com algumas dores, mas não era nada alarmante. Eu estava com 39 semanas e 4 dias. Faltava um dia pra mim completar 40 semanas. Não, faltava 2 dias. Valentina era pra nascer no dia 11 de julho. E no dia 9, ela começou a dar os indícios de que estaria vindo. O meu sonho era ter parto humanizado, parto em casa. E eu já tinha decidido que ia ter um parto em casa. E eu sou muito assim, gente. Eu quero. Eu não sei o que vai acontecer de ruim nem nada, mas enfim, eu disse que eu queria um parto humanizado. Minha mãe achou doideira, Davi também achou loucura, mas eu queria fazer um parto humanizado. Então, quando eu comecei a sentir algumas dores, eu sentei com a minha mãe pra gente tomar café, já tava com algumas cólicas. Quando eu terminei de tomar café, eu disse, ai mãe, tô com as cólicas. Aí minha mãe já ficou assim, ai meu Deus, vamos. Não, mas algumas cólicas, não é preciso, não tem por que eu ir pro hospital agora, porque eu tô com cólica, então, tipo, é normal. Então, fui lá, me deitei na cama, as cólicas ficaram um pouquinho mais fortes, fui tomar um banho agachada, deixando a água cair todinha nas minhas costas, e tava passando a cólica. Nisso, uma amiga minha ligou pra mim, e ela disse assim, oi, Rê, tudo bom? Eu disse, oi, e aí, como é que você tá? Eu disse, tô com algumas cólicas. Aí ela disse, sério, vai pro hospital? Eu disse, não vou pro hospital. Ela disse, Regiane, vá pro hospital sim, você tem que ir pro hospital. Aí eu disse, tá bom. Tipo, eu não tinha entendido o porquê, mas eu disse, tá bom. Aí liguei pro Davi, o Davi veio, chamou minha sogra. Quando deu meio-dia, a gente saiu, a minha casa encheu de gente. E meio-dia a gente saiu. Foi eu, minha sogra, meu sogro e minha mãe. A gente foi, muita cólica. Cheguei lá umas 2 e pouco. Aí não fiz o exame do toque. Me levaram pra fazer o exame do toque. Eu fui fazer o exame do toque pra ver quanto eu tava. Eu tava com 4 centímetros de dilatação. Aí ela pegou um negocinho de fazer a ultrassom pra ver o batimento do coração da Vale. E ela não conseguiu achar.
Então eu já fiquei nervosa. Então ela virou bastante assim, fuçou e não conseguiu achar o coração dela. Aí bem no finalzinho, quase já desistindo, deu pra ouvir bem lá no fundo, bem assim, bem pouquinho assim, tum, tum, tum. Aí ela disse, continue andando e depois a gente te chama pra internar. Nisso a gente ficou lá fora conversando, né? Aí veio a recepcionista, a gente ficou conversando. Perto de anoitecer, lá por umas 5 e pouca, já tava anoitecendo. Eu entro pra dentro pra tomar uma injeção, né? Eu tomei uma injeção. Eu acho que era pra adiantar, né? A dilatação. Aí eu tomei injeção e ela disse, continue andando. Eu sei que eu andei, gente, mais de 3 horas. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Nisso, a minha mãe tinha ficado na recepção e eu tinha entrado com a minha sogra. E eu queria muito que a minha mãe estivesse comigo, sabe? Mas era realmente de Deus pra acontecer tudo que aconteceu. Quando deu umas 7 e pouca para 8 horas, entre a minha mãe com a recepcionista. Então, na hora eu pensei assim, vou ser internada. Chegou a minha hora de ser internada. Aí a recepcionista me chama, entre eu e minha sogra e minha mãe, e ela em uma sala, bem escondida, assim. E ela disse assim pra mim, ó, não posso estar fazendo isso aqui, não posso estar entrando com vocês nessa sala, mas desde quando você chegou, irmã, né? Desde quando você chegou, irmã, comigo, o Espírito Santo de Deus me inquietou demais. A minha cabeça começou a doer muito, muito, muito. E Deus mandou eu vir até você. Nisso tava nós 4 dentro da sala. Aí eu já fiquei bem assim, meu Deus, o que foi? Aí ela disse, Deus mandou lhe dizer que há um laço de morte para uma das duas, ou você ou a sua filha. Na hora, gente, o meu mundo caiu, assim, parece que congelou o tempo e eu só consegui ouvir isso, laço de morte para você e para sua filha. Claro que eu comecei a chorar e ela disse assim, e Deus mandou a gente orar, e é para orar agora. Então, ela colocou a mão na minha barriga, e começou a orar. Então, ela orou uma oração, assim, muito forte, a oração que ela fez, de repreender, de expulsar. Então, ela passava a mão na minha barriga, e como tava muito dura das contrações, a minha barriga, conforme a oração ia fluindo, a minha barriga ia amolecendo. Minha mãe falando em línguas estranhas, né? Batizada, falando em línguas estranhas, minha sogra orando, eu chorando muito. Mas não era aquele chorar de tristeza, é chorar de saber que Deus estava tendo um encontro comigo ali. Então eu chorei muito e eu só pedi para Deus, Deus, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. Quando terminou a oração, ela me abraçou e ela falou coisas no meu ouvido que não era a voz dela, gente, não era a voz dela. Era uma voz bem calma e bem mansa, sabe? E falava assim ao meu coração e falava que acalmava aqui dentro, sabe? E foi muita coisa no particular, meu com Deus, que foi revelado ali naquela sala. Muita coisa foi revelada a mim, que só eu e Deus sabia. E Deus disse a mim, assim, no meu ouvido. Fora as outras coisas que ele falou. E ele deixou bem claro que eu irei fazer o meu culto de ação de graça em agradecimento à vida da minha filha, que era pra mim fazer. Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje, porque quando eu estiver gravando esse vídeo, provavelmente o meu culto de ação de graça já vai estar marcado. Então, eu queria falar com vocês antes do meu culto de ação de graça acontecer. Então, depois que ele falou ao meu ouvido, a minha alma encheu de paz, sabe?
que tem aquele versículo que fala que a paz excede todo entendimento. Aquilo acalmou minha alma. E ela disse assim: Regiane, caiu por terra todo laço de morte. Todo laço de morte contra a sua vida e da sua filha foi desfeito agora. E eu senti, gente, o céu se abrindo, a presença do Espírito Santo de Deus assim do meu ladinho. Ela me abraçou e foi o abraço mais aconchegante que eu tive na minha vida. Foi aquele abraço. Então ela disse: Regiane, vai em paz, que já deu tudo certo. Então continuei, saí da sala. Minha mãe ficou comigo, minha mãe e minha sogra ficaram comigo. Começaram a ficar mais intensa. E quando a médica veio, que ela tinha ido dormir, ela acordou, veio. Ela me chamou: vamos fazer o toque de novo. Fiz o toque e tinha dado 9 centímetros de dilatação. Ela me colocou numa cadeira de roda. Aí a minha mãe disse: por que você vai colocar ela numa cadeira de roda se a criança já tá coroando? Não pode. Aí ela disse: não, mas a sala é logo ali, então ela vai ter que ir. Então, sentei na cadeira de roda e fui. Cheguei na sala, eu sei que eu dei 3 dores fortes, assim, e Valentina saiu. Quando a Valentina saiu, que ele pegou ela no meu e jogou assim em mim, o rostinho dela já tava preto, assim, com um sangue meio roxo, sabe? Bem roxo, assim. E umas buraquinhos de sangue. Eu achei meio estranho. Aí o pediatra levantou ela pra pesar e viu que tinha 2 nó. Tinha um nó na frente e um nó mais perto da placenta, né? Mais embaixo. Aí ele disse: nossa, que milagre! Se tivesse demorado mais alguns minutos, a bebê não tinha nascido com vida. Gente, ali, nesse momento, eu vi o trabalhar de Deus de uma forma que eu só conseguia gritar: eu te agradeço, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. E eu tava nem ligando pra quem tava na minha frente, né? Eu, obrigada, Jesus. Aí minha mãe levou, foi com a Valentina, né? Pra pesar ela. E eu fiquei lá na sala, sangrando bastante. E obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Aí nisso, fui costurada. A Valentina já chegou, minha mãe já tinha colocado uma roupinha nela. Ela já amamentou. Então, foram se passando. Se passaram alguns minutos e a minha cama começou a jorrar muito sangue. Aí começou a pingar muito sangue embaixo da cama, porque tava vazando muito sangue. Aí o enfermeiro veio até mim, olhou pra mim, mandou trocar, a camareira trocar o forro de cama. A camareira trocou e continua a sangrar muito sangue. Ela teve que trocar de novo, porque tinha muito sangue. Ela trocou a terceira, quando ela ia trocar pela terceira vez, o enfermeiro chegou, olhou pra mim e mandou chamar os médicos. Aí mandou chamar os médicos. Na hora que ele disse que ia chamar os médicos, eu já vi que não tinha algo normal ali. Então, alguma coisa estava errada. Com isso, eu estava com Valentina aqui no meu braço. Minha mãe estava em pé do meu lado e entrou 4 médicos e ficaram olhando pra mim, né? Aí ele disse: tá, quanto tempo isso acontecendo? Aí o enfermeiro informou ele, falei: tá, alguns bons minutos, tá jorrando muito sangue, muito sangue, muito sangue. E não tem fralda, não é fralda que diz, mas não tem pano que segure. Então o médico disse: calma aí. Ele foi pro meu lado, mais pro lado de cá. A mão dele era enorme, enorme, enorme mesmo. Ele enfiou toda a mão dele, isso aqui, tudo dele, dentro de mim. E o polegar dele ficou em cima do meu umbigo. Então, ele forçou o dedo no meu umbigo. E aqui ele fazia assim, gente. E eu sentia tudo. Gente. Ele pegava a fralda, enrolava na mão dele,
e passava dentro de mim. Aí puxava muito sangue. Ele fez isso umas 4, 5 vezes e eu gritei pra ele, ai, tá doendo, tá doendo. E eu chorava. Eu lembro que ele, na primeira vez que ele colocou a mão, eu dei um grito. E a Valentina começou a chorar no meu ombro. Aí minha mãe pegou a Valentina e eu chorava assim, sem nem saber que eu tava chorando. Eu tô chorando muito. E eu lembrei, eu voltei lá naquela sala onde ela disse que o laço de morte tinha lançado contra a minha vida. Aí eu disse assim, em oração na minha cabeça, Deus, deixa eu só passar alguns minutinhos com ela. E na hora eu chorei muito. Acho que foi na hora que ele colocou a mão e eu dei aquele grito que a Valentina começou a chorar. E eu só pedi, Deus, deixa eu só passar uns minutinhos com a Valen. Só uns minutinhos. Aí minha mãe vendo eu chorar e ela foi muito forte. E ela colocou a Valentina na banheira, né, que era o bercinho onde ela ficava. E ela segurou na minha mão. E naquela hora eu já tava meio, assim, aérea. Mas ela segurou na minha mão, olhou nos meus olhos e disse assim, filha, vai ficar tudo bem. E eu tenho certeza que não era ela. Porque quando saiu da boca dela, filha, vai ficar tudo bem, simplesmente o choro cessou e a paz que, conforme aconteceu lá na sala, aquela paz que aconteceu na sala, naquele lugar, naquele local, a paz também reinou dentro de mim. E o sangue estancou, o sangue parou de jorrar e só saiu alguns coágulos. E o médico disse assim, se continuar, ela tem que ficar de observação. Se continuar, ela vai ter que ir para a sala de cirurgia. Então, naquela hora que ele falou isso, eu não me atingi tanto porque eu já estava em paz. E eu sabia que eu iria ver minha filha crescer. E naquela hora eu disse, Senhor, a minha filha é sua, faça dela o que o Senhor quiser, porque eu ainda irei ver ela louvando o teu nome. Então, a paz reinou no meu coração e o sangue estancou. Valentina dormiu e eu tava também sem leite, né? Mas isso é normal, né? Mulheres que não têm leite assim nos primeiros dias. Mas aquele dia foi o meu maior nível de experiência que eu tive com Cristo. E eu precisava passar para amadurecer a minha fé e a minha espiritualidade com o Senhor. E eu sei que eu só estou aqui, eu e Valentina só estamos aqui porque é promessa de Deus e é porque Ele tem um trabalho muito grande na minha vida e eu sei o peso que isso tem. E eu sei que gerar testemunho dói, e dói bastante, doeu bastante, mas Jesus, Ele trabalhou num íntimo tão grande comigo e eu senti Ele tão perto. Às vezes a gente se preocupa com tantas outras coisas e esquece de Deus, sabe? São tantas coisas pequenininhas que não se compara com o tamanho do amor que Deus tem por nós. E naquele dia eu vi que o amor de Deus por mim, pela minha vida, era muito grande, muito grande. E hoje Valentina tem 3 anos, ela é uma bênção de Deus. É aquela criança que não para quieta na igreja, que pula, que grita, que corre. Mas eu sei que ela é minha vitória, ela é filha da minha promessa, ela é o meu testemunho. E eu sei que o que ela vai ser daqui pra frente é coisa grande. Deus tem coisas grandes pra ela na vida dela.
E eu sempre tenho dito a Deus que eu quero ser exemplo para ela de cristã, exemplo para ela de mulher de Deus. E eu louvo ao Senhor pela vida dela, pela vida do meu esposo. E louvo ao Senhor principalmente por ser canal de Deus para vocês. Eu sei que pode ser uma ou duas pessoas que se sintam atingidas por esse vídeo, mas eu quero te dizer que Deus, ele tem coisas grandes e lindas pra gente. E se a gente está passando por lutas e provações, é porque a nossa vitória, o nosso testemunho vai ser grande. E como eu disse a vocês, gerar testemunho dói. Dói, bagunça com a nossa alma, com a nossa mente, mas é pra lá na frente a gente ser boca de Deus e dizer o que Deus tem feito nas nossas vidas. Então esse foi um dos inúmeros testemunhos que eu tenho de experiência com Cristo. E se eu for parar para falar para vocês as experiências que eu tive com Deus, vai ser muitos minutos de vídeos, mas esse foi algo que não só abençoou a mim, mas abençoou a vida da minha mãe, abençoou a vida da minha sogra, porque elas estavam lá comigo e elas viram o mover de Deus, elas viram o trabalhar de Deus. E isso une as nossas vidas, une o nosso propósito, e para que o nome do Senhor seja glorificado sempre, sempre. Então, Jesus, ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Jesus é bom. Sobre isso, eu queria deixar registrado para vocês esse meu testemunho de vida e dizer que você é especial para o Senhor e Ele cuida de você de um jeito tão especial que às vezes a gente não entende. A gente não entende porque certas coisas deram errado, porque portas se fecharam, porque não tá dando certo nessa parte das nossas vidas, mas Deus, ele tá lá em cima e ele sabe de tudo. Às vezes isso que acabou se fechando na sua vida, acabou finalizando, é porque não faz parte do seu propósito. Então, que possamos só deixar Deus trabalhar e deixar que ele faça a vontade dele nas nossas vidas, deixar Jesus trabalhar do jeito dele. E tem um hino que eu amo muito que fala assim: eu prefiro adorar, eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, mostra a sua fé, mas eu prefiro adorar. É sobre isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sei que não é rotina, não é vídeo mostrando, é um vídeo um pouco mais sério, mas eu queria abrir um pouquinho meu coração com vocês, deixar registrado pela segunda vez esse momento tão especial que Jesus fez na minha vida. E se vocês gostarem de vídeos assim, deixa aqui embaixo que eu venho trazendo mais coisas mais espiritual pra vocês, mais coisas de Deus. E é sobre isso. Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Um enorme beijo, que Jesus abençoe sua casa, sua lar. Eu profetizo que coisas boas irão acontecer em nome de Jesus. Um enorme beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau.